Boa noite a você que está conosco nesta primeira aula do Instituto de Políticas Governamentais do Brasil, sua primeira aula sobre cosmovisão bíblica. Este é um assunto bastante desafiador. Eu creio que se você ficar bastante atento, você vai conseguir assimilar. Não é um assunto fácil, mas é um assunto possível, é um assunto bíblico. Então eu quero começar com você dizendo o seguinte, que a cosmovisão, ela pode, no primeiro momento, nos parecer talvez um termo filosófico, um termo assim bastante abstrato, mas eu quero dizer para você o seguinte, que é um assunto discutido hoje pela igreja brasileira, é um assunto discutido em tantos outros lugares. E eu tenho a certeza de que, se você entender que a cosmovisão é simplesmente a somatória das suas crenças diárias, você vai começar a perceber. Traduzindo isso, você pode pensar numa forma de visão. Se você usar um óculos, por exemplo, vermelho, você vai enxergar da cor vermelha. Se você usar um óculos verde, você vai enxergar verde. Então, da forma que você vê o mundo em seu redor, da forma que você interpreta, é exatamente a sua cosmovisão. Então, cada pessoa tem a sua cosmovisão. Cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo. Então, toda cosmovisão pode ser analisada pela maneira como nós respondemos a 3 perguntas. E eu anotei aqui essas 3 perguntas porque elas são muito importantes. De onde viemos? Quem somos nós? Isto quer dizer criação. Segunda pergunta, o que deu errado com o mundo? Isso significa queda. E a terceira pergunta é, o que podemos fazer para consertar isso? Isso significa redenção. Então, desse ponto de partida, nós vamos ver o seguinte, que se você conseguir responder essas 3 perguntas de acordo com as Escrituras, você terá visto com lógica e você vai perceber que algo está errado, por exemplo, com os livros nas escolas, da forma como os ensinos são dados, principalmente nas escolas que nós chamamos escolas seculares ou escolas públicas. Então você perceberá que tipo de ideia, que tipo de pensamento esses alunos estão absorvendo e que cosmovisão eles estão construindo para si mesmos. Depois então nós podemos ver a base da cosmovisão cristã, ela é clara, é a revelação da palavra de Deus. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Ainda assim, tristemente, a maioria dos crentes da nação não consegue entender que as Escrituras são intencionadas para ser a base de toda a vida. Quando nós entendemos que o cristianismo genuíno é mais do que relacionamento com Jesus, é mais do que discipulado de disciplinas espirituais, mais do que acreditar em um sistema de doutrina sobre Deus. O cristianismo genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. Uma cosmovisão é uma visão de mundo. A cosmovisão, ela é uma visão ampla de toda a esfera que está em sua volta, ou todas as esferas que estão em sua volta. Você pode então perceber e analisar. Já que esse curso ele vai estar falando de política, ele vai estar falando de governo, de Estado, nós vamos estar falando muito disso, então é muito bom que você já de início comece a compreender, né, que a sua importância do seu entendimento sobre a cosmovisão tem que ser algo totalmente relevante. Então vamos ver o seguinte, o alcance cósmico da redenção de Cristo, já que nós falamos da queda
e nós falamos da redenção, a redenção é o meio pelo qual nós podemos ter e tirar das Sagradas Escrituras para vermos como corrigir, como resolver esse problema. Então, nós podemos ver o seguinte, que o alcance cósmico da redenção significa que a vida como um todo é redimida. Isso inclui a pessoa, a família, o trabalho, a recreação, a vida acadêmica, a vida política, a vida pública, a vida civil. Então o que Jesus fez, que nós entendemos, Jesus morreu na cruz, e nós entendemos numa interpretação ainda não completa de que Jesus morreu na cruz apenas para nos salvar. Mas quando olhamos as Escrituras com cuidado, nós vamos perceber que Jesus morreu na cruz e a morte de Jesus foi uma morte remidora. E ele então remiu não somente o homem, a família, mas remiu também as instituições civis ou sociais que estão em nossa volta nos dias de hoje. Isso é algo muito importante para nós entendermos. Então, quando nós olhamos então para as Escrituras, nós vamos enxergar esta cosmovisão bíblica de Jesus. Muitas vezes nós temos uma ideia, é interessante isso, de que nós só servimos para as questões espirituais. Há alguém até que já disse o seguinte, que os crentes pensam tanto no céu que aqui na terra eles não prestam para mais nada. Esse é um problema que nós precisamos resolver. É um problema que nós vamos ter que entender. Então, se nós tratarmos desse assunto, nós vamos ver, na realidade, essa ideia é apenas uma caricatura. Não é exatamente aquela ideia que nós podemos tomar como uma verdade, mas existe um pouco, pelo menos sombras de verdade nisso, e nós temos que tratar com isso. Então veja bem, cada vez que um crente diz, por exemplo, que a religião e a política não se misturam, ou que devemos nos concentrar em salvar almas e deixar os assuntos do mundo para trás, ele está, na realidade, negando o objetivo cósmico da redenção de Cristo. Isso é sério. Cada vez, então, que um seguidor de Jesus Cristo abandona uma profissão supostamente secular, afirmando a intenção de servir a Deus em tempo integral, ele está, na verdade, entregando a sua posição ou uma porção imensa da vida humana a alguém que não é o Salvador do mundo. Isso é para nós pensarmos. Para os cristãos biblicamente corretos, não existem ocupações sagradas e nem ocupações seculares. Nós não temos dois mundos, nós não temos duas vidas, nós não temos duas cabeças. Uma cabeça, um lado, ele é sagrado e o outro lado é secular. Imagine você andando por aí com duas cabeças, um corpo com duas cabeças. Imagine, isso é algo totalmente inadmissível. Então nós temos que entender que a nossa vida é uma só. E é interessante nós notarmos também, porque na mentalidade de todo um povo de Deus, ou quase a sua maioria, nós podemos dizer assim, que a vida, ela nessa separação de sagrado e secular, então ela tem dois compartimentos, é como se fosse um andar de baixo e um andar de cima. Mas a nossa vida é uma só. Não existe, a Bíblia não nos traz um respaldo para que nós tenhamos essa vida sagrada e secular. Então, quando nós olhamos, e pegando um pouquinho da história, nós vamos ver o seguinte, que em séculos passados foi a própria igreja que fez uma separação. De um lado, a igreja ficou com Deus, com o sagrado, com as escrituras, ficou com o domingo, a liturgia, com a adoração, vamos pensar a guerra espiritual, com o ensino das escrituras.
e até obras sociais. Do outro lado, nós vamos ver, é como do outro lado do muro ficou, né, o secular, ou seja, ficou o mundo. No fundo, eu posso dizer o seguinte, que o mundo ficou nas mãos do mundo. Ficou por conta do mundo. E então, nós olhamos que no secular nós vamos ver a política, o governo, a economia, os negócios, as artes, os meios de comunicação, de entretenimentos e outras áreas também. Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Como do outro lado nós ficamos com o sagrado, com o domingo, nos dá a entender que os outros dias não são dias sagrados. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o mesmo Deus do domingo, que nos vê adorando juntamente com os demais cristãos, este mesmo Deus é o Deus da segunda-feira, é o Deus da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Então, há uma importância nisso. O grande segredo é nós entendermos por quê. Veja bem, vamos fazer uma análise, né? Se você trabalha, pelo menos no que nós temos no Brasil, você trabalha 8 horas por dia, vamos fazer a conta. Você, entre ir e vir do trabalho, vamos colocar 2 horas, provavelmente seja mais. Então já são 10 horas. Se você tirar a hora do almoço, não conte com ela. Depois você chega em casa, você gasta 2 horas entre tomar um banho, você comer alguma coisa. Então você já tem 12 horas. Teoricamente você dorme 8 horas por noite. Então 12 com 8 são 20. 20 horas do dia. Estas 20 horas do dia, tudo que você faz, isso é físico, natural ou isso é espiritual? Claro que é físico, natural. Então eu venho com a segunda pergunta. Tem importância para Deus ou não tem? Tem relevância para Deus ou não tem? Se alguém disser não tem nenhuma relevância para Deus, eu quero que me mostre pelas Escrituras, porque eu vejo que tem importância para Deus. Se não tem, no fundo, eu vou dizer algo assim quase que desesperador. Eu não quero essa religião, eu não quero esse Deus que não se importa com o que eu faço de 20 horas do meu dia num dia de 24 horas. Então isso nós temos que considerar, nós temos que repensar. Então eu quero dizer o seguinte, que Deus, na cosmovisão bíblica, né, aquilo que a gente faz, mesmo que você chame de secular, ou que você chame de sagrado, de espiritual, todas estas coisas, elas estão envolvidas pela mão poderosa de Deus, cobertas pela soberania de Deus. Então tudo tem importância. E até o apóstolo ele fala, né, quer comamos, quer bebamos, tudo quanto fizerdes, fazei como ao Senhor. Então nós temos que considerar que tudo que nós fazemos tem essa relevância e essa importância para Deus. Então, né, o que nós podemos considerar dentro desta ideia de cosmovisão bíblica? Nós temos que considerar que a obra de Jesus, que a remissão que Jesus trouxe, não somente para o homem, mas para todas as áreas, todas as esferas da vida ou todas as esferas da existência humana. Isso é muito importante, isso é muito relevante para nós. Daí nós vamos ver a importância de algo que nós vamos observar nas Escrituras, que é exatamente o que nós podemos chamar de mandato cultural ou mandato a grande comissão. Então vamos chamar o seguinte, vamos pensar juntamente comigo. Vamos analisar e vamos chamar aqui essa ideia desse círculo aqui, vamos colocar dentro dele imaginariamente aqui a grande comissão. E desse lado aqui na minha direita, você coloque outro círculo e você vai imaginar e vai escrever aí exatamente nas suas anotações
comissão cultural ou mandato cultural. Do outro lado, você vai colocar, né, outro círculo e você vai ligar os dois com a grande comissão. Então, desse lado de cá, você tem então o mandato redentivo. Entre o mandato cultural e o redentivo, você tem o homem, o pecado e a queda do homem. Mas a obra que Jesus realizou de redenção, né, ele fez uma obra para reconciliar com Deus todas as coisas, para refazer tudo aquilo que foi na realidade, ou consertar tudo aquilo que na realidade foi quebrado. Porque na queda de Adão, no pecado de Adão, tudo foi quebrado, tudo foi partido. Então Jesus veio para consertar. E a obra de Jesus, que muitas vezes imaginamos que é apenas salvar pessoas, né, para que as pessoas sejam salvas, nós temos que imaginar que e ver isso com clareza nas Escrituras, que a obra, esse mandato redentivo de Jesus, ele restaura o mandato cultural. O mandato cultural, ele começa com Gênesis, capítulo 1. Quando você olha exatamente o texto que diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E depois o versículo seguinte da Bíblia fala que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Dominai sobre quê? Sobre a criação, sobre aquilo que estava na visão do homem, no alcance do homem. Mas vamos entender isso. Quando a expressão diz assim, e Deus os abençoou, isto significa que Deus os imbuiu de poder para terem êxito, para serem fecundos, para multiplicar, para encher a terra, para sujeitar a terra e dominar na criação. Nós vamos entender então que Deus, ele estava dizendo, olha, vocês estão agora capacitados com o meu poder. E vocês vão ter filhos, vocês vão multiplicar. A expressão encher a terra ou encher a terra significa, na língua, no original, no hebraico, consagrar a terra. Então Deus está dizendo, consagre a terra, tendo filhos à minha imagem. Multiplique neles, nos seus filhos, aquilo que eu coloquei em vocês, que é a minha imagem. E o que significa esta imagem de Deus? O significado da imagem de Deus é exatamente a essência daquilo que Deus é. E um dos significados é que Deus é criador. Então, se um homem foi feito à imagem de Deus, isso significa que ele é também criador. Podemos dizer que ele é um co-criador, que Deus é o grande regente da criação ou desta terra e que o homem é um vice-regente com Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra que vem dominai, esta palavra você vai encontrar o significado que é influenciar. E dessa palavra influenciar, se você a procura no Novo Testamento, você não vai encontrar essa palavra, mas ela é expressa por Jesus através de uma grande atitude. Jesus toma uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Então nós vamos perceber, né, que esta ideia de dominar não é literalmente dominar através, né, do que nós entendemos na língua portuguesa, domínio. É bem diferente, por isso que a cosmovisão bíblica, ela traz para você o sentido exato daquilo que Deus disse através dos homens que escreveram a Bíblia, o significado real, aquilo que de fato
Deus quer dizer. Então, você vai encontrar também essa expressão do mandato cultural juntamente com o mandato redentivo através dos textos de Marcos 16, depois de Mateus 28, 18 a 20. Marcos 15 a 20 e Mateus 18 a 20. E aí esse texto vai mostrando que todas as coisas elas são do Senhor e todas as coisas pertencem a Deus. Agora, é interessante nós vermos o seguinte, esse mandato mostra que Deus chamou aqueles em aliança com ele para se envolverem na administração de toda a terra. Isso é algo tremendo. Deus instruiu o povo da sua aliança a subjugar e a dominar sobre toda a terra. Isto quer dizer que somos chamados por Deus para estabelecer e estruturar todos os diferentes aspectos da civilização. Isso é algo profundo. Isso significa o quê? A verdadeira soberania bíblica vem pela liderança servil. É no serviço que nós vamos influenciar. É no serviço que nós vamos, na realidade, dominar. E quando Deus diz todos, ele quer dizer todos. De acordo com esta comissão cultural inicial, Deus é tudo e não apenas religião, mas também é lei civil, bem como todos os seus processos. Isso significa que, como cristãos, nossa esfera de responsabilidade engloba educação, assistência médica, economia, negócios, artes, engloba a zoologia, a antropologia, a botânica, a nutrição, todos os ambientes. Aqueles que reconhecem como portadores da imagem de Deus deveriam imitar a sua criatividade e tornarem-se os principais pensadores e praticantes em todas estas áreas de interesses. É algo que nós vamos ter que realmente desenvolver. Por isso que eu estou aqui, eu creio que isso já começa a trazer um desafio para você. Isso já começa a trazer uma reflexão para você. Para que a mente celestial possa sempre ser traduzida para se tornar algo em algo terrestre bom. Jesus nos deu o equivalente, então, nessa comissão cultural, quando nós olhamos para o texto já citado de Mateus 28, de 18 a 20. Ele diz, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E é interessante, tudo que lhes ordenei está exatamente em toda a Escritura. Quando olhamos para um texto que é o 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17, lá nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é apta para o ensino, para a correção, a educação, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra inclui todas as atividades, sejam aquelas que nós consideramos físicas, naturais, as espirituais, as sagradas, não importa, toda boa obra. Mas toda a Escritura. Nós precisamos então compreender que toda a Escritura ela é válida para nós, não existe aquela ideia de que só o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e quando Jesus se refere à Escritura, ele está se referindo exatamente ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia ainda quando Jesus pisou aqui na terra. Jesus nos instruiu a aplicar os princípios espirituais de Deus e os sociais do reino a todas as esferas do sistema de nosso mundo atual, enquanto seguimos sua direção ou sua diretriz de discipular
todas as nações. É algo assim muito tremendo e forte. Se nós pegarmos e olharmos para a história, nós vamos ver grandes coisas. Vamos tomar aqui, nesse tempo final da nossa aula, dentro dessa ideia de discipular as nações, ou de discipular a nossa nação. Vamos ficar aqui no Brasil, não é? Mas, tomando a história, porque a história é muito importante para nós vamos ver na história um homem chamado João Calvino. João Calvino era francês. João Calvino era um homem de Deus, cheio de conhecimento bíblico e teológico. E João Calvino, ele chega em Genebra, na Suíça, no ano de 1541. João Calvino tinha exatamente 31 anos de idade. E ele chegou com um grupo de amigos, de pessoas, eram homens que entendiam isso, que eles deveriam ensinar àquela nação toda a Escritura. Ele escreveu então as ordenanças eclesiásticas, tá? E essas ordenanças que incluíram políticas sobre cadeias, educação, saúde física e segurança dos cidadãos, assim como exigências na área sanitária. Foi algo assim muito tremendo. Os escritos de João Calvino tiveram mais impacto no mundo moderno, inclusive no mundo nosso hoje, do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Foi tão tremendo isso aqui. Nenhum escrito da Reforma é mais poderoso, né, do que os escritos de João Calvino. Mas eu quero dizer para você, a Reforma do século XVI, ela restaurou a raça humana. Restaurou a raça humana, aquilo que a Idade Média tinha roubado dela. Ela liberou as tradições, as leis do despotismo do papado, chamou o homem para estabelecer sua fé nas palavras, nas sagradas escrituras e pautar a sua vida a partir daí. Mas quando nós olhamos João Calvino, a Reforma, ele anunciou na realidade o acesso livre ao Pai, ou seja, não precisa agora de um intermediário. Cada cristão ou cada pessoa pode vir a Cristo para ter uma vida cristã, uma vida comunitária cristã com Cristo. Mas quando nós olhamos bem a história de João Calvino, nós vamos ver a audácia dele, a ousadia. João Calvino, ele estabeleceu uma universidade e ela é chamada Academia de Genebra nos dias de hoje. João Calvino, ele não foi um político exatamente, ele não se candidatou, ele não foi eleito, mas ele foi chamado pelo governo. Então, quando ele estabelece, esses escritos, esses ensinos, ele foi convidado, pela uma comissão do governo para fazer isso. Num primeiro momento, ele esteve em Genebra, ele saiu, as coisas não foram bem com ele e o seu grupo de amigos que pregavam as Escrituras. Mas depois, quando ele volta a convite do próprio governo e então eles começam a trabalhar. João Calvino, ele deu conselhos ao governo na área de economia. Naquela época, ele deu conselho para que se estabelecesse uma taxa de juros anual de 4% e o que nós conhecemos de taxa Selic no Brasil. Isso viabilizou, deu sustentabilidade à economia e desenvolvimento. João Calvino ajudou o governo a fazer a separação entre as esferas de poderes, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Isso ele trouxe das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia nos traz esse entendimento, esta cosmovisão a respeito de governo. E então, João Calvino, ele fez algo por aquela cidade chamada Genebra. Genebra era uma cidade naquela época famosa como a cidade mais podre, que mais fedia que a Europa tinha. Se olha hoje a Suíça e olha hoje Genebra especificamente, você vai ver uma cidade linda, maravilhosa,
onde que as nações do mundo se encontram, inclusive as nações inimigas, para conversarem, para terem diálogos. Ele fez algo assim também de uma forma muito extraordinária, influenciando as famílias, influenciando cidadãos. Aquela cidade tinha muitos prostíbulos. Era uma cidade realmente assim, terrível. Quem vai à Suíça, né, quem já viu a Suíça de alguma forma, vai ver que lugar maravilhoso. Isso aqui é um lugar, né, maravilhoso, mas eu quero dizer para você, tanto a Suíça como todo, como a Inglaterra, como os países que nós conhecemos como a União Europeia, ou conhecemos como países do primeiro mundo, eu quero lhe dizer o seguinte, que esses países se tornaram primeiro mundo por causa de Deus, por causa da Bíblia, por causa de homens como Martinho Lutero, como John Wesley, como William Wilberforce, como João Calvino, como John Knox e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Por quê? Porque as Escrituras é mais ou menos assim. Deus criou o homem, criou todas as coisas, Deus criou as nações. As nações são tão importantes para Deus quanto cada pessoa é importante para Deus. Então, Deus estabeleceu que as Escrituras seriam exatamente como o manual ou a constituição para reger as nações. Deus quer estabelecer o governo dele sobre a nação. Já que eu citei William Wilberforce, quem era esse homem? Já que nós também vamos estar falando só de política aqui, né? Então, Wilberforce foi um deputado, um homem no parlamento inglês. No ano de 1797, ele inicia sua carreira política e ele então estabelece um projeto de lei, que era um projeto de lei para terminar com a escravidão em toda a Inglaterra e influenciar também o término da escravidão na Europa. E então o Wilberforce, ele escreve um projeto de lei, apresenta no parlamento e deu ele e um amigo dele apoiando o projeto. E ele então começa a lutar. E há um momento que ele vai desesperadamente desistindo, até que então apareceu um grupo de homens, de mulheres da sociedade organizada e começaram a dialogar com ele e começaram a dizer, não, você não vai desistir, você não pode desistir, nós estamos esperando por você, olha, o mundo espera por você. E ele tinha uma voz maravilhosa e um amigo dele ele cantava. E o amigo, esse que o apoiava, que nesta ocasião já era o primeiro-ministro, né, da Inglaterra, esse amigo diz, espera lá, você só vai ficar aí cantando com essa voz bonita para louvar a Deus ou você vai usar essa voz para transformar o mundo? Então esse foi o desafio que este homem recebeu. E ele não desistiu por causa do apoio que ele recebeu desse grupo organizado. Esse grupo trazia provas, esse grupo fez um abaixo-assinado enorme, trouxe para o parlamento, né? E até que um dia, isso durou aproximadamente 30 anos essa luta, Wilberforce conseguiu aprovar a lei, se tornou lei e a escravidão acabou na Inglaterra. A escravidão de vidas que são preciosas aos olhos do Criador. E a história da Inglaterra começa a mudar com a vida desse homem. Então, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa aula e nós precisamos entender estas coisas. Eu deixo aqui então o desafio para você pensar, para você repensar como que você tem olhado o mundo, como você tem visto o mundo, as coisas em sua volta e como que você tem interpretado. Eu quero dizer que como cristãos, nós estamos nesse mundo. Somos chamados para reformar o mundo. Estamos no mundo, influenciando o mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa visão de mundo não é a visão natural que toda a sociedade brasileira tem
de sociedade. A nossa visão de mundo é bíblica. A nossa visão de mundo não quer dizer sobrenatural, quer dizer bíblica. Isto quer dizer que a nossa visão em relação à política, a Estado, a governo, é uma visão que vem do reino de Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe nos seus estudos.